Vamos continuar o nosso estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas. Estamos no capítulo 1 ainda, mas vamos passar agora para o trecho dos versículos de números 6 a 9. Aqui temos, pelo menos na Bíblia de Almeida, versão revista e atualizada, temos o seguinte título de orientação: a inconstância dos Gálatas. Ou seja, na Almeida revista atualizada, o título de orientação está dizendo que esse trecho, dos versos 6 a 9, o conteúdo dele é falar sobre a inconstância dos Gálatas. Se você tiver a Almeida revista e corrigida, o título de orientação já dá mais informação. Ele diz assim: a inconstância dos Gálatas, Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. O que é vindicar? Vindicar é exigir algo que você entende que é seu por direito. Então, nesse título de orientação da Almeida Revista Corrigida, nós somos informados de que o conteúdo traz sobre a inconstância dos Gálatas e detalha. Paulo vai, nesse trecho, exigir que se considere a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Se você tiver a Bíblia de Estudo Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Bíblia de Estudo NTLH, ela traz um título de orientação ainda mais amplo. Para falar a verdade, eu acho que foi o título de orientação mais amplo que eu já vi sobre esse trecho. Ela traz assim: o outro evangelho, capítulo 1, versos 6 a 10. De forma enérgica, Paulo ataca o evangelho que os seus adversários estão anunciando. Ele afirma que esse evangelho é falso. Há uma única boa notícia, um só evangelho, o qual foi anunciado aos Gálatas por Paulo e seus companheiros de trabalho. Então esse título de orientação, ele quase que trouxe o conteúdo todo, do trecho. Esses títulos de orientação, eles variam. Você pode procurar em várias bíblias, ver qual é aquela que te traz um título de orientação melhor e comprar, se você quiser. Aqui no nosso caso, que estamos estudando a Bíblia versículo por versículo, isso pouco importa, esses títulos de orientação, porque nós vamos estudar o trecho todo, verso por verso. Então, se no final ele estiver trazendo esse conteúdo aqui apontado pelo título de orientação, tudo bem. Se não estiver, tudo bem também, porque nós vamos aprender, vamos estudar versículo por versículo. Então vamos lá. Versículo 6, Paulo diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Normalmente, o apóstolo Paulo, quando ele escreve suas epístolas, depois de saudar o destinatário, ele parte para uma palavra de elogio àquele destinatário, ressaltando alguma virtude dele. Então, por exemplo, se há uma igreja que demonstra amor ao próximo, ele já iria dizer aqui: dou graças ao meu Deus porque vocês amam o próximo, tem feito tal coisa e tal. Então o apóstolo, ele tem esse costume. Nas epístolas dele, de forma geral, depois da saudação, ele traz uma palavra de elogio, de reconhecimento a alguma virtude, alguma obra, algum trabalho daquele destinatário para quem ele está escrevendo. No caso de Gálatas, chama a atenção o fato de que, em vez de fazer algum elogio, trazer alguma palavra de admiração, ele já parte para uma crítica. Ele diz assim: admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Essa palavra que na Almeida Revista e Atualizada foi traduzida por admira-me, ela pode ser traduzida de outras formas também. Na Almeida Revista e Corrigida, a tradução ficou maravilho-me. Eu não acho muito boa essa tradução, maravilho-me, porque ela dá normalmente para o brasileiro a impressão de algo bom, algo positivo. Quando você fala entre os brasileiros, eu fiquei maravilhado, estou maravilhado, normalmente diz respeito a algo positivo. Não é o caso aqui. Paulo está dizendo que ele está impressionado negativamente. Então, opções melhores seriam estupefato, horrorizado, espantado, perplexo, abismado. Qualquer uma dessas traduções são boas, nesse caso, nesse contexto. Então, Paulo está dizendo para os Gálatas: eu estou impressionado com vocês. E por que ele está impressionado com eles? Porque eles passaram, ou melhor, estejais passando, quer dizer que eles estão no processo de abandono, hein? Paulo está escrevendo para eles, e naquele momento em que Paulo está escrevendo, eles estão no processo de abandono. Não abandonaram completamente o evangelho, ainda tem gente na igreja lá, com certeza, que ainda se mantém firme na fé, mas muita gente já devia ter abandonado quando Paulo escreveu essa carta, e aqui ele fala: admira-me que estejais. Eles estão no processo, passando tão depressa. Por que Paulo diz tão depressa? Se você lembrar daquela aula que falamos sobre quem são os Gálatas, lá eu digo que o apóstolo Paulo,
ele conheceu os Gálatas na sua primeira viagem missionária. E aí, depois que ele pregou aos Gálatas, ele voltou para a igreja que ele frequentava, a igreja de Antioquia da Síria. Não demorou muito, depois que ele chegou na igreja que ele frequentava, ele recebe notícias de que os Gálatas estavam se desviando da fé. Então ele fala que eles estão abandonaram depressa, muito depressa, por quê? Porque ele tinha acabado de evangelizar os Gálatas. É como se você tivesse pregado o evangelho para alguém num país, ficou lá, pregou, aceitaram Jesus como seu salvador, você foi embora para o seu país de origem, chega no seu país de origem, não demora muito, você fica sabendo que eles já estão desviando da fé. Quer dizer, realmente, muito depressa. Parece que eles não entenderam a mensagem, não tiveram a firmeza de resistir à pregação de outra mensagem, a uma pregação de heresia ou coisa assim. Isso é de surpreender mesmo. Ele fala, admira-me que estejas passando tão depressa. Agora, o curioso é que o apóstolo não diz tão depressa de uma mensagem para outra. Olha como é que ele diz no versículo. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Não é interessante isso? Ele não está surpreso porque eles abandonaram uma mensagem e abraçaram outra mensagem. Ele fala, eu estou surpreso porque vocês estão passando depressa daquele que vos chamou, ou seja, na opinião do apóstolo, na visão do apóstolo, abandonar o evangelho é a mesma coisa que abandonar aquele que nos chamou para esse evangelho. Quem foi que nos chamou para esse evangelho? Foi Deus Pai. Eu não venho dizendo para vocês que Deus Pai é aquele que escolhe, ou é aquele que planeja a salvação das pessoas, que determina. Então, Deus Pai foi quem chamou os Gálatas para a salvação, por meio da graça de Jesus Cristo. Então, na opinião do apóstolo, isso está muito claro nesse texto aqui, abandonar o evangelho é abandonar aquele que nos chamou para esse evangelho. No caso, abandonar o próprio Deus Pai. Ele fala, que nos chama para si na graça ou através da graça de seu Filho. Mas, professor, parece forte isso, abandonar Deus. Abandonar o evangelho é abandonar Deus? Sim, acaba sendo abandonar Deus na prática. Por quê? Porque o que é o evangelho? O evangelho é a mensagem de salvação por meio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, lá em João capítulo 14, ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que é que você conclui disso? Se você abandona essa mensagem de salvação em Cristo, você jamais vai poder chegar ao Pai. Porque a única maneira de se chegar ao Pai é por meio de Jesus Cristo. Ah, mas e aquela história que a gente ouve que todas as religiões levam a Deus? Agora você percebe que à luz da Bíblia, à luz dos ensinos bíblicos, essa mensagem não condiz com a realidade. Jesus, à luz da Bíblia, repito, é o único caminho para Deus Pai. É o único caminho para o Pai. Se não for por meio de Jesus, não tem conversa. Então, não é de se admirar que o apóstolo Paulo tenha dito, eu estou impressionado porque vocês, de maneira muito apressada, vocês abandonaram aquele que o chamou na graça de Cristo. Abandonar o evangelho, abandonar a mensagem do evangelho é abandonar aquele que nos chamou em Cristo, o próprio Deus Pai. E aí Paulo continua, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ora, se evangelho é a mensagem de salvação, é uma mensagem de salvação, Paulo está falando assim, vocês abandonaram uma mensagem de salvação para abraçar outra mensagem de salvação. É isso que ele está dizendo. Só que no versículo 7, ele fala uma coisa estranha. Ele fala assim, o qual não é outro. Não é estranho dizer isso? Ele falou assim no versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ele fala, para outro evangelho. Aí no versículo 7, ele diz, o qual não é outro. Afinal, é outro ou não é outro? É outro evangelho ou não é outro evangelho? Por que ele fala assim? É porque na língua original, no grego, o apóstolo Paulo faz um trocadilho de palavras. Infelizmente, como a nossa língua é a língua portuguesa, a gente não consegue perceber esse trocadilho. Só se você pudesse ler em grego e entender a língua grega, é que você conseguiria pescar aqui o trocadilho. Mas eu vou te explicar o que foi que Paulo fez aqui. Porque em grego, há duas palavras para outro. Há duas palavras para outro. Existe a palavra héteros e existe a palavra allos. Héteros quer dizer outro de outra espécie ou tipo. E allos quer dizer
outro da mesma espécie ou tipo. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, aqui ele usa a palavra héteros, que quer dizer de espécie diferente. É isso que ele fala no versículo 6. Admira que vocês estão passando para um evangelho de espécie diferente. De espécie diferente. E aí no versículo 7, o qual não é outro, e agora ele usa halos. Então ele está falando, o qual não é outro da mesma espécie, não é outro do mesmo tipo. Percebe? Então, no versículo 6, ele está usando a palavra héteros, que é outro de espécie diferente, e no versículo 7, ele usa a palavra halos, que é outro da mesma espécie. No versículo 6, ele diz, vocês estão passando para um evangelho de outro tipo, não é o mesmo tipo que eu prego, e no versículo 7, ele diz, não é outro do mesmo tipo. Ele está reforçando, não é outro do mesmo tipo que eu prego. Então ele usa duas palavras gregas para enfatizar o quê? Enfatizar que o evangelho que os gálatas estão abraçando não tem nada a ver com o evangelho que Paulo pregou para ele. E ele continua aqui no versículo 7. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Senão que há alguns que vos perturbam. Olha, essa tradução aqui é uma das traduções mais esquisitas que eu já vi, principalmente nesta epístola de Gálatas. Essa tradução ela vem na Almeida Revista e Atualizada, que é a que eu uso, mas eu tenho até pena de quem lê Almeida nesse texto aqui, porque fica difícil perceber qual é a ligação do que o apóstolo falou com o que ele está falando agora. Vejam só, ele fala no versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, e aí entra assim, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, senão que há alguns. Que estranha essa tradução. É por isso que é importante quando você estiver estudando a Bíblia, se possível, tenha aí com você outras versões, para você comparar as versões, para ver se consegue entender melhor o que está escrito. Infelizmente, essa tradução da Almeida Revista Atualizada neste versículo 7 não ficou boa, mas eu tenho aqui outras versões e nós vamos ler nelas para ver se a gente consegue entender melhor o que o apóstolo quis dizer. Nos vemos na próxima aula.